Irmão, que bom que você veio nessa noite. Fala assim, Deus vai falar poderosamente com você. Amém, irmãos? Eu creio que o nosso esboço já está pronto, mas o Espírito Santo me incomodou nessa noite para trazer uma palavra diferente para os irmãos. Estava pronto outra palavra, então já vou desafiar os irmãos a anotar, porque não sei se eu vou conseguir fazer o esboço até amanhã, porque o esboço estava pronto ali. Na verdade, nós não falamos o que nós queremos, nós falamos aquilo que Deus quer. E nós não ouvimos aquilo que também nós queremos, nós ouvimos aquilo que Deus preparou para ouvirmos. Amém, irmãos? Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3, verso 13. Filipenses. Capítulo 3, verso 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Fala para o Senhor assim, prossiga para o alvo. Olha que Paulo continua dizendo: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fala para o Senhor assim, se esqueça das coisas que para trás ficaram. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, nessa noite nós estamos aqui, nos expomos a Tua palavra, cremos que a Tua palavra tem o poder de transformar-nos, cremos que a Tua palavra tem o poder de direcionar-nos, para que de fato nós venhamos experimentar a vontade que é boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável. Nessa noite, Espírito Santo, nos torna sensível ao Senhor, para que possamos de fato ouvir a Sua voz no nosso espírito nessa noite, e sairmos aqui com o nosso coração alinhado ao Seu coração. Que não seja, Senhor Jesus, voz humanas aqui, que não seja palavras humanas, mas que seja a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que nos direciona. Nós cremos que a Tua palavra é viva ainda hoje para nós. Então nessa noite, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos com clareza o propósito da Tua palavra para nós. E nós estamos aqui, Senhor, expomos-nos ao Teu poder, expomos ao Teu evangelho o nosso coração, para que de fato nessa noite nós vamos experimentar tudo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar algo para você nessa noite, irmãos. Filipenses foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo, na minha opinião, ele é um dos maiores apóstolos, um dos maiores homens de Deus que a Bíblia nos revela. Eu não sei se você sabe, mas mais da metade do Novo Testamento, Deus deu a sabedoria, Deus deu a direção para que o apóstolo Paulo pudesse escrever o Novo Testamento. Então, Paulo, ele é um dos homens que obteve mais revelação da parte de Deus, em saber sobre o propósito de Deus, em saber sobre a soberana vocação, qual Deus designou para nós. E Paulo, de fato, ele foi um homem com uma história muito negativa. Eu não sei se você já leu Atos dos Apóstolos, mas Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Paulo foi um dos maiores perseguidores, antes de ser chamado Paulo, sendo conhecido Saulo de Tarso, da igreja na época de Jesus. Muitas pessoas, ao se depararem com Saulo de Tarso, eles temiam. Por quê? Porque Paulo, naquele tempo, antes dele conhecer Jesus, de fato, ele tinha outra vocação. Qual era a vocação? Perseguir aqueles que eram de Cristo, matar aqueles que eram de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Paulo matou muitos cristãos. Paulo perseguiu muitos irmãos. E a Bíblia nos deixa algo claro quando o Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, nos deixa a história de Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires da igreja primitiva. E a palavra do Senhor diz que Estevão, ainda um jovem, aproximadamente com 15, 17 anos, ele começa a ser cheio do Espírito e começa a pregar o Evangelho.
e ele começa a confrontar os religiosos daquela época. E o ensino de Estevão confrontou um homem chamado Saulo de Tarso. A palavra do Senhor diz que o próprio Saulo autorizou a execução do jovem Estevão. A palavra do Senhor diz que as roupas de Estevão, a sandália de Estevão, foram depositadas aos pés de Saulo. Então, antes de Paulo ser reconhecido como um grande homem de Deus, como um grande profeta, ele tinha um passado obscuro, ele tinha um passado de trevas, ele tinha um passado de morte. Muitas pessoas que não eram dignas nem dessa terra ter passado, foram mortas pela mão de Paulo. Mas Paulo, ele tinha um coração definido em Cristo. Um dos maiores problemas da nossa vida é de fato nós ficarmos olhando para o nosso passado e deixar o nosso passado direcionar a nossa vida. O seu maior problema para avançar, o seu maior problema para desbloquear você para um futuro em Cristo, é você deixar de olhar para o que aconteceu no seu passado e olhar para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Porque só quando você de fato começa a olhar para Jesus, você vai parar de olhar para o seu passado. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui nessa noite temos um passado às vezes obscuro, temos um passado de sofrimento, temos um passado de tristeza. Às vezes muitos que estão aqui têm um passado de abandono, tem um passado muitas vezes de marcas negativas, às vezes um passado de ausência. Como ausência, pastor? Às vezes lá no passado você amava alguém, essa pessoa foi embora, ou às vezes essa pessoa até morreu. E todas as vezes que nós nos remetemos para viver o nosso passado, nós deixamos de olhar para o nosso futuro. Eu quero dizer para você, o seu futuro não está à sua frente, o seu futuro está há 2000 anos atrás, porque Jesus há 2000 anos atrás morreu para que você tivesse um futuro glorioso e um futuro extraordinário. Mas toda vez que você deixa de olhar para Jesus, para aquilo que Ele fez na cruz por você, e você começa a olhar para aquilo que você fez, ou para aquilo que as pessoas fizeram com você, você deixa de experimentar o melhor de Deus para você. Pastor, o melhor de Deus está por vir na minha vida? Você crê que o melhor de Deus está por vir na sua vida? Sabe? Mas eu quero falar algo para você. Se você vive na expectativa do melhor de Deus vir na sua vida, você nunca vai desfrutar do melhor de Deus, que é Cristo, que veio há 2000 anos atrás. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás e é Cristo para você. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, irmãos? Porque toda vez que você vive expectativa que o melhor de Deus vai vir, você não vive o melhor que já veio, que Cristo já veio, morreu por você, e Ele definiu o seu passado há 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem a oportunidade de viver dias históricos, dias extraordinários na sua vida. Mas isso não tem a ver com você. Isso não tem a ver com aquilo que fizeram com você. Isso não tem a ver com os seus traumas. Isso não tem a ver com o seu passado. Mas isso tem a ver com o passado de Jesus na cruz há 2000 anos atrás. Sabe? Eu não sei se você compreende isso. Mas Jesus lá na cruz há 2000 anos atrás, Ele sofreu aquilo que você teria que sofrer. Ele se tornou aquilo que de fato você era, para você se tornar aquilo que Ele é. Jesus, Ele pagou pelo seu pecado na cruz há 2000 anos atrás. Jesus, Ele pagou pelo seu passado na cruz há 2000 anos atrás, para que hoje você pudesse viver um presente glorioso nele, para que hoje você pudesse viver o futuro dele. Sabe? Jesus viveu o seu passado para você viver o futuro dele hoje. Jesus viveu os seus traumas para que você viva as glórias dele hoje. Mas qual é o maior problema da nossa vida? Nós não conseguimos esquecer das coisas que para trás ficaram. E por você não conseguir esquecer, porque você não conseguir resolver isso na sua vida, você não consegue avançar para o prêmio da sua soberana vocação, que é Cristo Jesus. Fala para o seu irmão, para de olhar para o passado, irmão. Fala assim, o único passado que você tem que olhar é o passado de Jesus. Porque esse é o único passado glorioso que você vai encontrar. Sabe? Com certeza, se você olhar para o seu passado, em algum momento na sua vida, você passou por alguma coisa triste. Sim ou não, irmãos? Você passou por algo que você não queria passar.
Ou você fez algo com alguém que você não queria fazer hoje. Ou fizeram algo com você que de fato você não queria que tivesse acontecido. Mas eu tenho uma boa notícia para você, não tem como voltar para trás. Não tem como você de fato ir lá para o seu passado e mudar aquilo que aconteceu. Mas eu quero dizer para você, mas tem como você olhar para o seu presente, mudar o seu presente, mudar o seu futuro. Você não pode mudar aquilo que fizeram com você, você não pode mudar aquilo que você fez no seu passado, mas hoje você tem a oportunidade histórica de Deus para mudar o seu presente e o seu futuro em Cristo Jesus. Sabe? Mas pastor Marcelo, eu quero falar algo para você, irmão. Sabe por que Paulo foi um homem glorioso, foi um homem cheio do Espírito Santo, foi um homem que de fato experimentou coisas extraordinárias de Deus? Porque Paulo nunca foi alguém que de fato queria ter razão. Paulo queria ser alguém que vivesse o propósito de Deus. Paulo queria ser alguém que cumprisse com a vontade de Deus nessa terra. E de fato, que muitas das vezes, para você cumprir o propósito de Deus, você muitas vezes vai ter que renunciar a muitas coisas. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses também, que haja em nós, fala para o irmão assim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem como você humilhar o humilde? Sim ou não? Tem como alguém humilde se sentir humilhado? Sim ou não? Não. Por que alguém humilde não consegue ser humilhado? Porque geralmente ele chegou já no maior nível de humilhação e ele não se sentiu humilhado. É isso que Paulo está dizendo para nós. Qual que é o sentimento que tem que estar em nós? É o sentimento de Cristo Jesus. Mas qual que é esse sentimento que Paulo está dizendo para nós? Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na sua glória, na sua soberania, na sua majestade, com todo o seu poder, ele mesmo disse: eu renuncio a minha glória, eu renuncio a minhas vestes de louvor, e eu vou para a cruz. Eu não sei se você sabe, mas a forma que Jesus morreu não é essa que muitas vezes os filmes mostram para você. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi exposto à nudez. Quando Jesus estava na cruz, ele estava nu. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa estar numa cruz já é um processo muito humilhante. E ainda ser pendurado na cruz, ser pendurado no madeiro ainda nu, pelado, é um processo de maior humilhação ainda. Mas a palavra do Senhor diz que ele não se sentiu humilhado. Sabe por que ele não se sentiu humilhado? Porque ele entendeu que ele veio cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque nesse processo do propósito de Deus, nessa estrada que você vai caminhar para cumprir a vontade de Deus, coisas vão acontecer na sua vida, irmão. Às vezes são coisas boas, mas às vezes também você pode ser pego de surpresas com coisas ruins. Geralmente as coisas ruins vêm na sua vida para afastar você da vontade de Deus. Geralmente as coisas ruins vêm na sua vida para afastar você do centro do coração de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, o seu futuro só vai ser glorioso se você entender por qual propósito você foi colocado nessa terra. O seu propósito de estar nessa terra foi para exaltar Jesus. Foi para exalar Jesus. Para as pessoas olharem para você e ver Cristo em você. Mas sabe, Paulo diz que muitas das vezes nós ficamos embaraçados com as coisas dessa vida. Eu quero desafiar você nessa noite. Não deixe as coisas que são passageiras, não deixe as coisas que vão passar, embaraçar você nessa vida. Por quê? Tudo que você fazer aqui vai refletir na sua eternidade. Mas como, pastor? Pastor, é muito legal você curtir, é muito legal você fazer muitas coisas. É muito legal você ter êxito na profissão, é muito legal você ter êxito na sua família, é muito legal você de fato ter amizades legais. Mas tudo isso não é nada se você não ter êxito em Jesus. Tudo isso não é nada se de fato você não experimentar qual é a esperança da glória que é Cristo Jesus na sua vida. Sabe? Você pode ter as melhores coisas, você pode ter tudo que você quiser,
Mas se de fato você estiver nesse tempo não cumprindo aquilo que o Senhor designou para você cumprir, não adianta nada, você está no bom, mas muitas vezes o bom não é a vontade de Deus. Sabe? Nem sempre aquilo que é bom, nem sempre aquilo que é saudável, nem sempre, muitas vezes, aquilo que é extraordinário é o centro da vontade de Deus. Muitas vezes você pode ficar embaraçado com as coisas dessa vida, e essas coisas podem conduzir você para afastar você da vontade do Pai. E cada vez que você se arremete a essas coisas, fica embaraçado com essas coisas, você começa a olhar para o seu passado, você começa a olhar para aquilo que fizeram com você, você deixa de experimentar aquilo que está dentro de você. Porque o seu passado sempre vai fazer apagar aquilo que está dentro. A palavra do Senhor diz para nós sermos fervorosos de espírito e não de fato extinguir, não apagar a chama do Espírito que está dentro de nós. Pastor, mas eu tenho o poder de apagar? Não, a chama sempre vai estar viva dentro de você, mas você pode diminuir a intensidade dela. Mas como você consegue diminuir? Pensa comigo agora. Quando você começa a lembrar daquilo que fizeram com você, esse processo acontece fora de você ou dentro de você? Aonde? Lembra de alguma coisa boa que fizeram com você agora aí? Não vou falar ruim, não. Agora lembra de uma coisa ruim. Quando você lembra de uma coisa ruim que fizeram com você, qual que é o primeiro pensamento? Qual que é o primeiro sentimento que está dentro de você? Raiva. Mas a minha pergunta para você: isso vem de fora para dentro ou é de dentro para fora? De dentro para... E como que o processo do Espírito Santo trabalha na sua vida? De dentro. Então toda vez que você na verdade se deixa ficar irado, por isso que a palavra do Senhor diz assim: irai, mas não pequeis, e não deixai o sol descer sobre a sua ira. Por quê? Porque toda vez que você fica irado, você gasta a energia que está dentro de você. Toda vez que você está triste, magoado, ressentido com algo, não é algo que vem de fora para dentro para sugar essa energia, mas é algo que está dentro de você, que vai sugar essa energia. Aí o que acontece? Aí a chama do ressentimento, a chama da angústia, a chama da falta de paz, começa a ser muito maior do que a chama do Espírito dentro de você. Mas é porque isso tem mais poder que o Espírito? Não. Mas a decisão é minha, de ser controlado pelo Espírito, de ser direcionado, de ser cheio do Espírito. Toda vez que você deixa esse sentimento aflorar dentro de você, de fato esse sentimento está tentando apagar, está tentando na verdade, de fato, atrapalhar o agir do Espírito Santo dentro da sua vida. Aí é por isso que muitas das vezes quando você está numa situação difícil, você toma uma decisão, você toma uma decisão pela sua emoção, aí você fala o que você não devia, você magoa. Por quê? Porque essa chama está muito maior do que a chama que você tem que ouvir. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se esqueça das coisas que para trás ficaram. Se esqueça daquilo que fizeram com você. Eu quero dizer para você nessa noite: há um alvo na sua frente. Fala para o seu irmão assim: há um alvo na sua frente. E esse alvo é Jesus. Fala para o seu irmão assim: nesse alvo há um prêmio. E quem é esse prêmio, irmão? É Jesus. Jesus é esse prêmio. Então, assim como Paulo, nós prosseguimos para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, as dificuldades vão vir na sua vida para você parar de olhar para o alvo. As lutas vão vir na sua vida para fazer você parar de olhar para o alvo. As pessoas vão atacar você para de fato fazer você desistir de olhar para o alvo. E toda vez que você deixa de olhar para o alvo, você se afasta do prêmio. Sabe, há um prêmio preparado para você. Eu quero dizer algo mais glorioso para você nessa noite ainda. Esse prêmio já está dentro de você. Fala para o seu irmão: esse prêmio está dentro de você. Toda vez que você procura justificar o seu passado, justificar o seu presente com aquilo que as pessoas fizeram com você, você deixa de olhar para o prêmio da soberana vocação que é o Espírito Santo dentro de você. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite:
O fluir do Espírito está dentro de você, mas se você ficar olhando para as coisas negativas, se você ficar olhando para o passado seu, o rio não vai fluir. Mas por que o rio não vai fluir, pastor? Porque há canal entupido na sua vida. O Senhor trouxe você nessa noite para falar para você, é o tempo de desentupir os canais da sua vida. Sabe? Eu não sei se você sabe, mas a nossa cidade aqui tem muitas bocas de lobo. E aqui nessa região aqui é a região que vem mais água da cidade. Toda a água da cidade desce aqui para essa região da igreja para descer lá para o buracão. Muitas vezes, quando essas bocas de lobo aqui, esses bueiros estão entupidos, a água não consegue fluir. Eu quero dizer para você, Deus fez você um canal liberado, mas as suas mágoas são como lixo na boca do bueiro para fazer impedir o rio fluir na sua vida. E Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você, chegou o tempo de você fluir. Chegou o tempo de você parar de olhar para o seu passado, se esquecer das coisas que para trás ficaram, de parar de olhar para as pessoas, e você tem que olhar para Jesus. Fala para o seu irmão assim, olha para Jesus. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque Jesus é o caminho. Jesus, na verdade, é a corredeira mais forte desse rio. Jesus é a corrente desse rio. E toda vez que você deixa de olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus, você impede esse rio de fluir dentro de você. Eu quero dizer para você nessa noite, para de procurar a resposta fora de você. Para de procurar a resposta para os seus problemas fora de você. Todas as respostas para os seus problemas estão dentro de você. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, Ele é o nosso amigo mais chegado. E a palavra do Senhor diz que Ele veio habitar dentro de mim e de você. Então as respostas que você tem buscado nesse tempo, não estão fora de você. As respostas estão dentro de você. Diga assim, há resposta dentro de mim. Por quê? Porque a decisão é sua de ficar amargurado, a decisão é sua de ficar ressentido, a decisão é sua de ficar triste, a decisão é sua de ficar sem paz. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro de você para trazer paz para você. O Espírito Santo já está dentro de você para transbordar em alegria você. O Espírito Santo já está dentro de você para dizer para você, o Pai deu a vida do Filho lá na cruz há 2000 anos atrás para que hoje você pudesse viver com alegria. O Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui nessa tarde, nessa noite, para de procurar a resposta fora de você. Eu estou dentro de você e eu que vou direcionar você para os caminhos que você tem muitas das vezes olhado e pensado que é imperfeito. Para os caminhos muitas das vezes que você tem olhado e parece que não é o caminho da provisão. Eu quero dizer para você nessa noite, é o Espírito Santo que deu poder para você andar no sobrenatural. É o Espírito Santo que está dentro de você. Pastor, mas quem que é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é o mesmo poder do Filho. Ele é o mesmo poder do Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, não tem nada a ver com você, tem a ver com o que está dentro de você. Mas se você deixar o seu coração enganar você com ressentimento, se você deixar o seu coração enganar você com amargura, se você deixar o seu coração enganar você com rancor, você vai perder a oportunidade de fluir nesse rio, você vai perder a oportunidade de deixar o barco ir. Fala para o seu irmão assim, irmão, deixa o barco ir. Fala assim, o que está impedindo o seu barco? Eu não sei, mas hoje Deus quer mudar a sua mentalidade hoje, irmão. Hoje o Senhor está destrancando o medo da sua vida e está falando para você, eu sou a sua segurança. Hoje o Senhor está destrancando o medo da falta de provisão e o Senhor diz para você, eu vou prover você, eu vou cuidar de você. Hoje o Senhor está tirando a sua insegurança e está falando, a paz que excede todo o entendimento já está dentro de você. Já excede. Sabe, o maior problema da nossa vida é ficar olhando para as coisas exteriores, para aquilo que está acontecendo conosco. Eu quero dizer para você, aquilo que acontece com você, só impede você de desfrutar aquilo que está dentro de você.
Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: para de olhar para a circunstância, para de olhar para os problemas. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor diz que Pedro foi um dos homens mais ousados na Bíblia, mas foi um dos homens também, às vezes, mais inseguro. O que faz você afundar nas águas é você deixar de olhar para Jesus. A palavra do Senhor diz que certa noite, Jesus ficou na beira do lago, os discípulos subiram no barco, e começou uma tempestade muito grande, Jesus ainda não havia chegado. De repente, no meio daquela tempestade, os discípulos de longe vêem um homem de branco andando sobre as águas. E aquelas pessoas, os discípulos começam a perguntar: quem é você? É um fantasma? Quem é você? E ele disse: eu sou Jesus. E Pedro, com toda a sua ousadia, disse o quê? Se é tu mesmo, Jesus, me faz ir até você andando sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que naquela noite Pedro colocou o pé na água. Mas sabe por que Pedro colocou o pé na água? Não é porque ele sabia que ele tinha o poder para andar sobre as águas, mas ele sabia quem havia dado a autoridade, quem havia dado a liberalidade para ele ao encontro dele. Quem que deu, irmão? Jesus. Pedro, naquele momento, movido pela certeza e pela convicção, a palavra do Senhor diz que ele põe o primeiro pé na água, ele põe o segundo pé na água, e a palavra do Senhor diz que ele começa a andar sobre as águas. Mas não sei se você se lembra, mas antes de Pedro andar sobre as águas, o que estava acontecendo, irmãos? Uma grande tempestade. Jesus estava à frente de Pedro, mas a palavra do Senhor diz que a tempestade não parou, a tempestade não cessou naquele momento. E quando Jesus, naquele momento, olha para a direita, quando Pedro olha para a direita, havia grande tempestade. E a palavra do Senhor diz que quando ele olha para a tempestade, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. Toda vez que você olha para as circunstâncias da sua vida e tira os seus olhos fixos de Jesus, a primeira reação que vai acontecer na sua vida, você vai naufragar sobre as águas. Você vai afundar. Por quê? Isso tem a ver com confiança. Ou você vai confiar nas circunstâncias, ou você vai confiar naquele que mandou você pisar sobre as águas. E a minha pergunta para você nessa noite: você vai confiar em quem? Você vai ficar olhando para o que está acontecendo ao seu redor, porque as pessoas estão falando, ou você vai olhar para aquele que está à frente, que é o autor e consumador da sua fé, aquele que tem todo o poder? A palavra do Senhor disse que quando Pedro parou de olhar para as águas e fixou os seus olhos em Jesus, ele de novo começou a caminhar sobre as águas. Sabe, irmãos, o problema é que você não está caminhando nas águas nesse tempo, é porque você está olhando para as circunstâncias. Sabe, quem cuida dos seus pés, para os seus pés não afundar, não é você, é Jesus. Os seus pés só estão afundando porque você está deixando de olhar para Jesus. Os seus pés estão naufragando porque você tem confiado em alguma coisa que não é Jesus. Eu quero falar para você nessa noite: abra os seus olhos e olhe para Jesus nessa noite. Jesus está diante de você e Ele está falando: vem, vem ao meu encontro. Vem que eu estou com os braços abertos para receber você. Sabe, quem que era Pedro? Ele andou sobre as águas, mas alguns dias depois, ele foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele mesmo que andou sobre as águas, após alguns dias, nega aquele que deu o poder e a autoridade para ele andar sobre as águas. E ele viveu experiências extraordinárias. Mas a palavra do Senhor diz que ele negou. E sabe, Pedro, no momento que ele negou, ele ficou muito mal. A palavra do Senhor diz que ele abandonou tudo e voltou para pescar, lá para o mar da Galileia. Sabe por quê? Porque ele ficou olhando para o passado. Meu Deus, como eu pude negar Jesus, meu Pai? Logo eu, que Ele me deu autoridade para andar sobre as águas. Logo eu, que Ele me deu autoridade para fazer uma grande pesca. Aonde não havia peixe, Ele trouxe peixe. Aonde não havia pão, Ele fez multiplicar o pão diante de mim. Aonde não havia peixe, Ele multiplicou os peixes. E mesmo assim, eu não tive a capacidade de confiar nele. A palavra do Senhor diz que ele nega naquele momento. Sabe?
Pedro comece a olhar para o seu passado glorioso, mas também pelo seu passado negativo. Sabe? E ele volta a pescar. Ele volta a fazer aquilo que ele sabia de fazer naturalmente. E ele esquece que Jesus chamou ele, apesar das imperfeições dele, apesar dos problemas dele. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus chamou você apesar de você ser quem você é, irmão. Jesus me chamou apesar de eu ser quem eu sou. Por quê? Porque não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que Ele fez através de mim. Pedro naquele momento achou que era porque ele havia feito, mas ele esqueceu que era Jesus que tinha feito através da vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite, Pedro nega Jesus, mas a palavra do Senhor diz que Pedro ele não tinha nem a cara de pau, Pedro não tinha nem a ousadia mais de ir até Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus morre, Jesus ressuscita, e a palavra do Senhor diz que ele vai até o encontro de Pedro, aonde, irmãos? No mar da Galileia. Pedro anda sobre as águas um dia, para viver algo sobrenatural. Mas naquele dia Pedro viu Jesus lá na praia. Jesus lá na praia. E ele fala bem alto, ele estava no barco com alguns discípulos. Se é o Senhor mesmo, eu vou lá. O dia que Pedro olhou para Jesus e dependeu do poder dele, ele andou sobre as águas. Mas naquele dia ele não podia mais andar sobre as águas, porque ele teve que afundar sobre as águas e nadar até o encontro de Jesus. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite. Por mais que você tenha imperfeições, eu quero dizer para você, Jesus está na beira da praia nessa noite esperando você. Pastor, mas eu não consigo andar sobre as águas. Não importa se você não consegue andar sobre as águas, pula na água e vai nadando até o encontro de Jesus. Porque Ele que é o seu Salvador. Eu quero dizer para você, olhe para a sua humanidade, olhe para a humanidade de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está de braços abertos para você. Porque Pedro naquele momento descobriu que não tinha nada a ver com ele, mas tinha a ver com o poder que estava em Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor diz que no primeiro dia que a lei foi dada, lá no topo do Monte Sinai, quando Moisés desce do Monte Sinai, a palavra do Senhor diz que mais de 3.000 pessoas morreram. Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro se sente amado, Pedro se sente perdoado e é levantado de novo como um grande apóstolo. E a palavra do Senhor diz que na primeira pregação de Pedro, depois dele ser batizado com o Espírito Santo, lá no topo, lá no pé do Monte Sinai, 3.000 morreram. Mas o dia que Pedro abriu a sua boca, entendeu que não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com aquilo que ele fez, não tinha nada a ver com aquilo que estava fora dele, mas com o poder que foi liberado dentro dele. A palavra do Senhor diz que Pedro começou a pregar, e mais de 3.000 almas se converteram naquele dia. Sabe por quê? Porque não tinha nada a ver com aquilo que Pedro fazia, mas tinha a ver com aquilo que ele deixava o Espírito Santo fazer através dele. Ele entendeu que o poder não estava fora, mas estava dentro. Eu quero dizer para você, se assim como Pedro, no momento da sua vida, você ficar olhando para o seu passado, para aquilo que você fez de ruim, isso vai impedir você de viver o melhor de Deus para você, que é Cristo. Vai fazer você voltar para o barco, para a pescaria. E por isso que naquele momento Jesus recebe Pedro e diz: Pedro, você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. Homens. E ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque eu dei poder para você, Pedro. Eu tenho uma notícia para você nessa noite, irmão. Uma boa notícia. O mesmo poder que havia em Pedro está dentro de você. O mesmo poder que havia em Paulo está dentro de você. Só existe um problema. Qual que é o problema? A forma de nós potencializarmos esse poder. Porque se você potencializa esse poder olhando para o seu passado, olhando por aquilo que você fez ou por aquilo que fizeram com você, você não vai deixar esse rio fluir dentro de você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o rio está liberado dentro de você, meu irmão, nessa noite.
Se esqueça das coisas que para trás ficaram. Olha para Jesus, que Jesus está na sua frente. É Ele que chamou você para vir sobre as águas. Fala para o seu irmão assim: irmão, você só está precisando colocar o pé na água, irmão. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite onde você está. Eduardo, organiza essa letra para mim, sinto fluir. Eu quero desafiar você nessa noite. Só você que crê que esse poder está liberado dentro de você, sai do seu lugar e vem aqui para frente nessa noite. Só você que crê que de fato esse fluir está dentro de você. O Senhor quer liberar algo nessa noite na sua vida. Oh Jesus. Mas pastor, por que esse poder está dentro de mim? Porque Deus decidiu deixar o céu através da pessoa de Cristo Jesus vir habitar na terra. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor diz que lá no templo havia o átrio, o lugar santo e o santo. Quem que habitava dentro do Santo dos Santos? A presença de Deus, o Espírito Santo. Habitava onde? Na Arca da Aliança. E a palavra do Senhor diz que só o sumo sacerdote tinha acesso. Mas nos dias que Jesus morreu na cruz e Ele gritou: está consumado, a palavra do Senhor diz que o véu rasgou de cima para baixo. Pastor, por que foi de cima para baixo? Eu não sei se você sabe, mas se você estudar historicamente, você vai perceber que aquele véu era impossível de ser rasgado de cima para baixo. Por quê? Porque era do linho mais fino, do linho mais puro. Por que não rasgou de cima para baixo? Porque se rasgasse de cima para baixo, estava dizendo que o homem tinha acesso a Deus. Mas naquele dia Deus rasgou de cima para baixo para dizer: eu saí dentro da arca e vim habitar dentro de vocês, através do meu Espírito. Foi eu que decidi sair. Sabe? Por quê? Por isso que hoje nós não vamos mais em templo, porque o templo somos nós. Porque Deus decidiu sair do templo para morar dentro de você. Sabe? Mas o problema é que muitas vezes o que você está fazendo com o poder que está dentro de você? Será que é só uma carreira consolidada? Será que é só isso? Será que é só uma família bem estruturada? Será que é só isso? Eu quero dizer para você nessa noite: muito mais Deus tem para você. Pastor, mas eu não tenho nada disso. Se você tem nada disso, eu quero dizer para você, assim como o apóstolo Paulo disse: só a tua graça me basta. Quero convidar os irmãos a chegar mais para frente aqui, porque tem os irmãos querendo vir mais para frente. Eu quero desafiar você a cantar essa canção comigo. Eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, e tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, outras pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor, mas descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga comigo assim: eu quero beber de tuas águas,
Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Diga, eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar. Diga, eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber. Eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu vou mergulhar no teu rio. Oh Espírito Santo, coloca a mão no seu coração nessa noite. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu creio que eu sou a tua habitação. Eu creio que o rio de vida está dentro de mim. Então nessa noite